sala de aula, professora em pé, Renata em cadeira de rodas, ao lado de alunos sem deficiência. Meu nome é Renata Correia, eu tenho 26 anos. Me tornei cadeirante por um acidente de carro e atualmente eu só estou estudando. Eu estou me graduando em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Quando eu me acidentei, eu tinha 16 anos. Meu carro estava parado e um outro carro perdeu a direção e acabou batendo com o meu carro. Aí eu fiquei cadeirante, eu tive múltiplas fraturas, voltei a estudar, aí não parei mais. Concluí o 2º grau, essa aqui é a minha segunda formação. A minha primeira formação foi produção cultural, agora eu estou na segunda de publicidade e propaganda. Eu entrei aqui em 2015, estamos em 2017. A mudança foi absurda. Em 2015 só tinha eu, só que semana passada eu vi 4 alunos com outros tipos de deficiência na faculdade. Eu falei assim, gente, eu não tinha visto isso antes. Então a faculdade realmente, ela falou assim, olha, a faculdade ela assumiu, ó, a gente tem uma deficiência de não ser inclusiva. Então eles abraçaram essa causa, as coisas que eu pontuei, eles foram vendo, porque eu entendo que se você não tem uma deficiência, você não tem uma limitação, você acaba não percebendo algumas coisas. Antes eu não tinha cadeira de rodas, então eu falo, gente, como eu nunca percebi isso? Como hoje eu percebo algumas coisas de comunicação, altura visual, coisas básicas que antes eu não reparava. Porque a cadeira de roda ela tem que ter algumas estruturas específicas, como banheiro, rampa, as portas largas. Quando eu faço a minha matrícula, o coordenador tem a minha grade. Em todas as salas que eu estou, tem uma mesa. Em época de prova, eu faço a minha prova na mesa, porque não tem como eu apoiar no colo, a mesa lateral não dá. Então, hoje em dia, por meu ponto de vista, melhorou muito. A faculdade está bem mais inclusiva. Sentado a uma mesa, um homem de terno fala ao celular e folheia papéis. Eu me chamo Paulo Alonso. A Renata é uma aluna transferida de uma outra faculdade que foi extinta e ela veio estudar conosco. Ao chegar, ela identificou algumas questões que poderiam ser aprimoradas na certeza de que ela teria mais conforto. Então, barras foram sendo instaladas e continuam sendo instaladas, né? O banheiro foi feito exclusivamente no piso térreo. O auditório tem uma vaga reservada. Nós instalamos balcões na secretaria, na cantina, em todos os postos de atendimento da faculdade mais baixos para que o cadeirante, eventualmente, ele possa ali ter uma interlocução com o funcionário ao qual ele necessita se dirigir. E em várias das salas nós colocamos pequenos acessos, rampinhas, e no caso específico da aluna Renata, quando chegou na faculdade, ela identificou que, por exemplo, nós não tínhamos um bebedouro mais baixo que lhe desse acesso para que ela pudesse tomar água quando quisesse. Então ela mandou um e-mail para mim, solicitou que fosse instalado o bebedouro e nós imediatamente atendemos a solicitação dela, por ser justa e por não termos tido a percepção até aquele momento de que efetivamente, além das outras coisas já efetuadas, um bebedouro também seria absolutamente necessário para atender esse tipo de público. Renata entra em um elevador adaptado, fecha a porta, aciona o botão e o elevador desce. Nem todo mundo tem convívio, tem contato com alguém com alguma deficiência. Eu entendo isso. Eu sempre falo que eu prefiro o olhar de curiosidade do que o olhar de pena. Porque o olhar está curioso, na hora do intervalo, senta aqui, vamos conversar. Para a pessoa entender como é que eu ajudo um cadeirante, essas coisas. O olhar mudou porque o olhar antes dos professores abraçarem isso, antes da faculdade abraçar isso, os olhares eram muito de pena. E hoje em dia não, já é um olhar completamente natural, como tem que ser desde o início. Meu nome é Jamília, eu tenho 25 anos, eu curso Publicidade e Propaganda e sou amiga da Renata. Quando eu conheci ela já era cadeirante, a Renata já é cadeirante há algum tempo. Eu vejo que a Renata é muito independente, então eu não fico perguntando se ela quer minha ajuda, entendeu? Quando ela quer ajuda, ela pede. Se não, ela não pede, eu deixo ela se virar sozinha, como ela sempre faz, que ela sempre fez. Sentada à mesa, Renata e uma mulher conversam. Eu sou Maria Helena Carmo,
Sou professora universitária já há algum tempinho e fui professora da Renata na disciplina de comunicação empresarial. Eu acho muito interessante, hoje é um assunto que me interessa, a questão de acessibilidade e diversidade. Na comunicação, a gente pode levar isso para quase todas as disciplinas. Eu posso pensar um trabalho de conclusão de disciplina em que as pessoas discutam a questão da comunicação e acessibilidade. Eu posso pensar uma política pública de acessibilidade. Então, primeiro, eu acho que o professor tem que estar aberto à diferença, a qualquer delas. E aqui a gente está falando que o professor já tem que ter a mente aberta. Se ele tem a mente aberta, o coração aberto, a coisa vai se facilitando. E um apoio, às vezes, psicopedagógico é importante tanto para o aluno quanto para o professor. Quando você pensa em inclusão, tu tem que pensar em tudo. Você tem que atender a todos. Não é só um cadeirante, ou um deficiente visual, ou um amputado. É todos eles e mais quem não tem nenhuma deficiência. Se a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, por que eu não consigo, um exemplo, sacar um dinheiro no banco? Num caixa. A inclusão, ela vai desde isso. Ninguém nunca reparou que aquele caixa é muito alto e a tela é virada para cima. Quem está de baixo está preto. Então, a inclusão é para mim, tá na cadeira de rodas, mas é para um anão, é para uma baixinha. Então, assim, tá todo mundo junto o tempo inteiro. A inclusão, ela parte muito do respeito ao indivíduo. Eu acho que isso é uma base muito importante. Renata levanta a barra do elevador, empurra a porta e sai.